Qual foi a maior mentira já contada na história da humanidade? Está registrado no livro do começo de todas as coisas, no livro de Gênesis. A primeira e maior mentira já contada na história da humanidade. Está em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 5. A serpente era a mais astuta de todos os animais que Deus havia criado. Disse ela à mulher: Deus disse a vocês que vocês não devem comer das árvores que estão no jardim? E a mulher disse à serpente: não, Deus disse que nós não devemos comer da árvore que está plantada no meio do jardim. De todas as árvores que estão no jardim, nós podemos comer. Mas da árvore que está plantada no meio do jardim, nessa nós não devemos comer e nem tocar nela, porque o dia que nós comermos ou tocarmos nela, nós morreremos. E disse a serpente: Deus sabe que no mesmo dia que vocês comerem essa fruta, lhes serão abertos os olhos e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa foi a maior mentira. Primeiro, ela engoda Eva. Ela engana Eva, perguntando astutamente se Deus havia dito a eles que eles não deveriam comer das árvores que estavam no jardim. E Eva cai e disse não. Só de uma única que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ela entredisse. Deus sabe que no mesmo dia que vocês comerem, lhes serão abertos os olhos e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quem que não queria ser como Deus? Então ela desperta, essa curiosidade em Eva e esse desejo. Então Eva cai no engano e no engodo da serpente. Então essa foi a maior mentira, ok? A segunda maior mentira já contada na história da humanidade foi para alguns crentes raízes. Perguntaram a alguns crentes raízes se após o seu convertimento ao cristianismo, se eles haviam mentido alguma vez, contado uma mentira alguma vez. E eles disseram unânime: após nosso convertimento ao cristianismo, nunca mais nós mentimos. Então essa foi a segunda maior mentira contada na história da humanidade. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Celso Godoy e nós estamos começando mais uma videoaula, EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Para você que pela primeira vez está assistindo o nosso programa, se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe nossos vídeos para o maior número de pessoas que você conhece. E para você que já está inscrito, continue conosco até o final. Pegue a sua caneta, pegue o seu bloco de anotação, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos ao nosso comentário. Lição de número 11, lição de adulto, que será ministrada no dia 11 de junho de 2023, no segundo domingo, E o segundo domingo é o dia do pastor. Segundo domingo de junho, é o dia do pastor. E aí nós não podemos deixar de fazer aí, você que vai dar aula no próximo domingo, de fazer menção, do dia do nosso pastor, ou do seu pastor, na sua igreja, que é muito importante, tá? O tema da nossa lição: os prejuízos da mentira na família. Olha aí, não só na família, mas também foi na humanidade. A mentira te expulsou, conseguiu expulsar o autor da mentira, expulsar Eva e Adão do jardim do Éden, tá? E fazer eles perderem. Teve várias percas. A primeira foi ser expulsa. A segunda perca foi a vida eterna. Ou podemos pôr vice-versa, A primeira, a perca da vida eterna, e a segunda, a expulsão do jardim. E aí vários prejuízos, aconteceram na vida do ser humano por causa da maior mentira já pregada na história da humanidade, por Satanás. E a segunda foi por um grupo de crentes raízes, quando perguntaram se eles haviam mentido após seu convertimento, e eles disseram que nunca haviam mentido mais. Essa é a segunda maior mentira na história da humanidade. O nosso texto áureo está em Colossenses capítulo 3 e 9.
Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Verdade prática nos diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz frutos para o bem. Então veja bem, às vezes, no primeiro momento que você mente, é até lucrativo, você tem até benefício, tá? Olha, consegui mentir e agora eu consegui ter lucro nesse negócio, né? Consegui ter vantagem nesse outro negócio, e aí mais tarde o fruto dessa mentira vai ser amargo e você vai sofrer prejuízo na sua vida, como está escrito, os prejuízos da mentira na família. E essa lição está baseada na vida de Ananias e Safiras. Mentiram para ter vantagem, para ser bem visto, para ser louvado pelos homens e perderam uma vida. Então cuidado com a mentira. No primeiro momento parece flores, mas depois vem o fruto amargo da mentira. Tá? O nosso comentarista é o pastor Elinay Cabral e ele divide a lição em 3 partes principais, como é de costume. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 5, verso 1 ao 11, é onde registra, né, esse episódio de Ananias e Safira. Não vamos ler para nós ganharmos tempo, né, que a lição é muito promissora e tem muito subsídio para você aprender e depois passar para a classe, aonde você vai lecionar no próximo domingo. São 3 os tópicos da nossa lição. Primeiro, uma conversão duvidosa. Segundo, o problema da mentira dentro da família. E terceiro, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Olha aí, vamos já entrar na nossa introdução para nós ganharmos tempo. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-pentecostal, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso, tá? Ao longo da história da igreja pós-pentecostal, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência alguma dos novos convertidos que tinham posses, negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. E foi o que aconteceu na vida de Ananias e Safira, né? Havia ali um temor, né? Um grande amor pelos necessitados. Que havia uma conversão, houve uma conversão quando Pedro, né, após o Pentecostes, quando Pedro toma a palavra e prega, quase 3 mil almas se converteu. E tinha gente de todos os lados ali em Jerusalém, vindo de todas as cidades vizinhas. Estava repleto de pessoas e ela se converte, né? Fica compungida no seu sentimento quando Pedro pega e pergunta o que eles deviam fazer para ser salvo. E Pedro diz: arrependei-vos do vosso pecado, convertei-vos, para que seja, né, perdoado o vosso pecado e vocês recebam o refrigério das vossas almas por Cristo Jesus. E ali converteu quase 3 mil almas. E certamente havia ali muitas pessoas carentes, né, em Jerusalém. E aí essas pessoas precisavam de ajuda, né? Elas eram necessitadas. E os crentes que eram abastados, que tinham propriedade, começaram a vender e a trazer amorosamente aos pés dos apóstolos. E era repartido com alegria, aquele amor, aquele fervor, porque eles esperavam
que logo, logo Jesus voltaria para buscá-los. Eles desprenderam de todas as coisas dessa vida, de ganância, né? De todas as coisas que prendiam, e eles esperavam que Jesus voltava logo. E eles começavam a ajudar os pobres. Porque também Jesus havia ensinado nos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sobre o amor, né, a caridade, sobre como fazer o bem às pessoas. Jesus havia ensinado profundamente isso, tá? Fazer caridade. Então eles estavam fresquinho da hora, né? Tinham aprendido, e agora eles começaram a vender as suas propriedades, aqueles que tinham mais de uma casa, né, mais de uma propriedade, e trazer ao pé dos apóstolos. Nós vamos ver aqui, né? Barnabé fez essa ação e foi honrado por isso, ok? Então Jesus havia ensinado eles como fazer caridade, fazer o bem para as pessoas. Então eles estavam assim. E Ananias e Safira, não com amor, mas por inveja, venderam uma propriedade e cometeram a mentira, dando parte daquela venda da propriedade e dizendo que havia dado todo o dinheiro. E aí eles tiveram um prejuízo muito grande, perderam a salvação e perderam a vida. Certamente eles não haviam tido a conversão, a verdadeira conversão. Mas avançando para o nosso primeiro tópico da nossa lição, uma conversão duvidosa. Tá? Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam as transformações de vida. Então, por isso era uma conversão duvidosa. Alcançada pelo poder do Evangelho. Romanos 1:16. Tá? Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra regeneradora do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. João 3, verso 3 ao 7, onde Jesus diz para Nicodemos: é-vos necessário nascer de novo. Então a transformação vem pelo novo nascimento. Então não havia ocorrido isso na vida de Ananias e Safira. Tá? Ele estava apenas simpático, né? Convencido por aquele grande movimento, né, de amor, de doação aos necessitados. Tá? Mas não havia convertimento. É importante enfatizar que no início do movimento Pentecoste, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Então, pecado tríplice. Primeiro, hipocrisia. Segundo, cobiça. E depois, mentira. Então, eles foram hipócritas, cobiçaram a ter vantagem, a ser ovacionado, aplaudido pela igreja, e não visto por Deus, tá? E depois pregaram a mentira. E isso lhe trouxeram prejuízo de morte, tanto espiritual como física. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com a mentira. Tá? Nós temos que ser fiel no dízimo e nas ofertas. Nós vamos ver isso mais para frente. Avançando para o segundo ponto, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Atos 2:42. Né? Então, eles tinham comunhão no partir do pão, na oração, né? E na pregação. Eles tinham comunhão em tudo. Tá? Então, essa era o distintivo da igreja de Atos 2:42. Em tudo, nas orações, estava em comunhão, tá? Tanto com os irmãos como com Deus. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindo do grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, tinha tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos.
Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Atos 4, versículo 34 e 35. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu as suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir as necessidades dos cristãos carentes. Atos 4, 36 e 37. Então, como eu já disse, vieram muitas pessoas para essa festa em Jerusalém. E acontece ali o Pentecoste, a promessa que estava em Joel. E Pedro, após o Pentecoste, toma a palavra e começa a pregar. E as pessoas que vieram de outros lugares, e até mesmo os pobres de Jerusalém, estavam ali. E dizem, né, não está na Bíblia, mas a história conta que muitos não voltaram mais para suas terras, para sua cidade. Ficaram ali devido ao fervor, a animosidade e alegria da volta de Cristo iminente. Esperava Jesus voltar a qualquer momento. Era um fervor muito grande. Então havia no meio deles muitas pessoas pobres, que não tinham casa, que não tinham como comer, vindo de fora, e até mesmo os pobres de Jerusalém. Tá? Mas as pessoas que tinham a mais, que tinham 2 casas, que tinham 2 terrenos, que tinham propriedade, que era bem de situação, que havia convertido, como eles foram ensinados por Jesus, né, também pelos apóstolos, a fazer caridade, a fazer benefício aos pobres, aos necessitados, eles não pensaram 2 vezes, por amor eles vendiam. E foi o caso de Barnabé, que era bem sucedido, tinha uma propriedade e vendeu. E ele foi honrado. E aí entra a questão da cobiça, né? Entra a questão da hipocrisia e também da mentira de Ananias e Safira quando viu isso. Aqueles crentes fervorosos, todos unidos. E esse simpatizante não convertido, né? Mas simpatizante ali e querendo receber aplauso, comete essa mentira, essa cobiça e esse engano. E aí deu no que deu. Então, a igreja primitiva estava vivendo o verdadeiro comunismo. Alguém não gosta de falar comunismo, mas se existe comunismo, né, se existe o verdadeiro comunismo, era esse aqui. Era comum em tudo. Em tudo eles eram comum. Tá? No partir do pão, nas orações, tá? Em tudo eles eram comum. Tá? Na doutrina dos apóstolos. Então, vamos dizer, se existe comunismo, esse aqui, o verdadeiro comunismo é esse aqui. Tá? É lógico que existe o comunismo, né? Mas o comunismo dos homens, eles impõem, né? Eles não esperam que as pessoas voluntariamente cooperem um com os outros, mas eles impõem por força. Isso não dá certo. E uma meia dúzia fica aí de fora, que são os que estão na frente, né? Que são os governantes. Mas aqui foi, né, um verdadeiro comunismo comunitário, tá? Todos estavam em comum e ajudavam um ao outro, não tinham ganância, não tinha hipocrisia e não tinha mentira, havia sinceridade. E todos, não tinha falta de nada. E aguardando a qualquer momento Jesus voltar para buscar isso. Esse era o fervor da igreja ali apostólica, a igreja dos apóstolos, né? Os apóstolos estavam ali presentes, tá? Então foi chamada a igreja apostólica do século após a morte de Cristo, após o ano 33, até o ano 100. Depois do ano 100, até o 4º século, foi chamado de igreja primitiva. Tá? Então havia esse fervor. Era um amor e tudo era comum. Tá? Então vamos pôr aqui o verdadeiro comunismo, tá? Não o comunismo do homem, que é falso. Ok? Avançando para o 3º ponto da nossa lição. A inveja e a hipocrisia de Ananias. Olha aí. E Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivavam um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar o apóstolo e a igreja. Os apóstolos e a igreja. Atos 5, verso 1 ao 2. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos.
e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no meio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito Santo na vida da família. Olha aí o diabo, né, introduzindo-se no meio dos crentes através de Ananias e Safira. Ele não estava feliz com aquele fervor da igreja, né, com aquela comunhão. Ah, nada tinham falta, estavam todos fervorosos, pregando a palavra de Deus. Então, Ananias e Safira dá lugar como Judas no seu coração e Satanás entra neles e eles cometem essa infração, essa mentira, por inveja. Sabe que nós temos inveja hoje na nossa igreja? Alguém é usado por Deus em dons espirituais, alguém tem inveja e quer fazer o mesmo. Alguém tem um dom, né, de louvor, canta com graça para Jesus, desprendido de aplauso, de holofote, né, de avacionamento, e alguém com inveja quer fazer a mesma coisa. Nós temos que tomar cuidado. O que nós temos que fazer para Deus é desprendido de ganância, de aplauso, de holofote. É voluntariamente, para que nós não sejamos reprovados. E se nós vemos alguém que está sendo bem sucedido na obra, nós temos que orar e agradecer a Deus, porque tudo coopera para o bom andamento da obra de Deus e para ganhar almas para o reino de Deus. Então nós temos que ter esse coração puro, sem hipocrisia, sem engano, sem cobiça e sem mentira. É impossível um homem nascido de mulher mentir. Olha, eu falei no outro vídeo que a diferença do justo para o injusto é que nós somos pecadores remidos, somos justificados. E o ímpio, ele é pecador destituído. Então, o ímpio tem prazer em mentir. Ele vive da mentira. Muitos, né? É lógico que tem pessoas que não conhecem a Deus, mas que são honestos, tá? Mas a pessoa que, o homem natural, melhor dizendo, né? Porque o ímpio aí, nós temos conhecimento que é aquelas pessoas que se tornaram espiritual, aceitaram Jesus, depois desviaram e apostataram da fé. Nós estamos falando do homem natural, da pessoa que não conhece ainda a Deus, né? Que não tem um conhecimento profundo da palavra de Deus. O homem natural, porque tem 3 tipos classificados de pessoas. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Paulo falou sobre isso. Tá? O homem natural é aquele que não conhece, não aceitou a Cristo. Mas o homem espiritual é aquele que aceitou a Cristo. E o homem carnal é aquele que saiu do espiritual e foi, né, para as coisas da carne. Paulo disse, olha, eu me envergonho que tenho que falar com vocês ainda, que ainda são carnais. Tem que dar mamadeira para vocês. Olha, está na hora de vocês tornarem espirituais. Né? 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, se não estou equivocado, é que o homem natural, né, aí fala do homem natural, não conhece essas coisas de Deus, mas o homem espiritual conhece tudo e nem de todos é discernido, porque ele faz tudo para a glória de Deus, tá? E ele tem o Espírito Santo. Então há essa diferença, estou falando para vocês, né? Crentes carnais era a questão de Ananias e Safira, era carnais, eles estavam cobiçosos, neles estavam manifestando a obra da carne. E aí, eles perderam. Né? Agora nós vamos avançar para o ponto 4 da nossa lição, do tópico 1º. Tá? Quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do Espírito incisivo, né, que do Espírito Santo incisivo, e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Perguntou Pedro a Ananias. Guardando-a, não ficava para ti. Olha, Pedro falou, olha, não precisa de mentir. Se você não quisesse dar, tudo bem. E vendida, não estava em teu poder. Ok? Então Pedro primeiro dá uma lição nele. Por que formaste este desígnio em teu coração? Pergunta Pedro. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, verso 3 ao 4.
o apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias. Sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos, dentro da igreja, na presença também de Pedro, do pastor Pedro, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Pergunta Pedro para a mulher que veio após o seu esposo e não sabendo que ele já havia morrido, por causa da mentira. Atos 5, verso 9, parte A. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, Atos 5 e 3, voltando-se diretamente contra Deus, Atos 5 e 4. Então, eles não mentiram a Pedro. Se eles tivessem mentido a Pedro, talvez não teria morrido. Mas eles mentiram ao Espírito Santo. E Pedro estava cheio do Espírito Santo. E a pergunta essa é hoje. Por que que muitos que mentem na igreja, em relação à oferta, a dízimo, né? Muitos que não são dizimistas, mas estão ali, né, como se eles fossem? Porque é ensinado. Quando você aceita Cristo, você aceita o pacote completo. Você não é obrigado a aceitar a Cristo. Mas quando você aceita Cristo, você aceita o pacote completo. Você, pela fé, tem que dizimar, você tem que ofertar, tá? Senão você está em falta. Você tem que santificar, numa santificação progressiva, cada dia melhorando mais, tá? Você tem que fazer boas obras, isso é do crente. O crente não é salvo porque faz boas obras, mas o crente faz boas obras porque ele é salvo. Então está no pacote. E uma vez que a pessoa não dá o dízimo, está mentindo. Tá? Ele engana todos ali, porque na verdade o crente tem que ser dizimista. A pessoa que não dá oferta, ou dá oferta parte para ser vangloriado, ou dá oferta para se aparecer. Por que que hoje, a pergunta é, por que que hoje muitos não caem mortos na igreja? Tem duas respostas. Ou o obreiro, ou os obreiros não está cheio do Espírito Santo, ou por causa da graça de Deus, dá um tempo a pessoa se arrepender. Por quê? Se for a mesma situação de Ananias e Safira, havia muita gente morta dentro da igreja. Quem sabe o temor chegava, porque, eu vou dizer para vocês, tem muitos que não dão o dízimo, que dão o dízimo pela metade, conforme eles querem, ou desviam o dízimo para alguma casa de caridade, tá? Não dão oferta, ou quando dá para se aparecer. Então era para ver muita gente morta. Então existe duas respostas. Apesar que estavam vivendo o tempo da graça. Mas Deus, pela sua graça, está esperando essas pessoas se converterem, dando tempo para ela. Isso é um pensamento meu, não é doutrina. Tá? Ou os obreiros não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Só existe essas duas respostas no meu pensamento, na minha conjectura. Porém, não é uma conjectura, eu posso fazer, não posso fazer doutrina, tá? Aí pode criar heresia. Mas aqui estou falando sobre, dando uma resposta que eu acho que é coerente, tá? Mas vamos ficar que estamos vivendo o tempo da graça e Deus está dando um tempo para essas pessoas se arrependerem e confessar os seus pecados. Porque mentira também leva para o inferno. Às vezes nós pensamos, nós ficamos preocupados com o adultério, com a fornicação, com a prostituição, né? Essas áreas da porneia, do pecado sexual. E esquecemos que a mentira também leva para o inferno. João 8,44. Satanás é o pai da mentira. E ele mente desde o princípio. O prazer dele é mentir, não firma na verdade, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 8,44. Tá? Ele é o pai da mentira. E às vezes nós mentimos voluntariamente. Não nos arrependemos. Às vezes você pode até pregar uma mentira, mas na mesma hora o Espírito Santo fala com você que você se arrepende e pede perdão para Deus. Se não houver oportunidade para pedir perdão para a pessoa que você mentiu. Então nós somos pecador remido, não temos prazer em pecar e nem mentir. Agora, se nós dissermos que nós não mentimos, já pecamos. Porque nós, homem nascido de mulher, só Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Mas não vamos tomar como exemplo e ficar mentindo, né?
voluntariamente. Aí Deus não é trouxa, aí nós podemos perder a salvação como Ananias e Safira. Avançando para o nosso segundo ponto, ou segundo tópico da nossa lição, melhor dizendo, o problema da mentira dentro da família. Primeiro ponto, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Atos 5:1. Isso fala a respeito das pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo e esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo exorta: não mintais uns aos outros. Colossenses 3:9. Então, irmão, muitos crentes que aceitam a Cristo e não têm um verdadeiro, um novo nascimento. Ou às vezes tem o verdadeiro convertimento, mas depois se torna carnal. De espiritual eles passam a ser carnal. E começa a praticar as velhas práticas dentro da igreja, mentindo no púlpito, mentindo para o irmão para tirar vantagem, certo? Fazendo tudo aquilo que o velho homem fazia. Porque nós todos carregamos um defunto em nossa costa, que é o velho homem. E se você não cuidar e alimentar, ele ressuscita. Então nós temos que despojar desse velho homem e se vestir do novo homem, para que ele não ressuscite. E nós começamos a ter o estilo de vida que nós tínhamos no mundo. Mentindo, praticando mentira, enganando o pastor, a igreja, mas você não engana o Espírito Santo de Deus. Tá? Você pode até enganar os irmãos da igreja, mas o Espírito Santo de Deus você não engana, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. E esse atributo pertence só a ele. Só a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nós, o pastor não tem uma bola de cristal, né? Vamos pôr aqui, para saber que você está mentindo. A não ser que Deus revele para ele como revelou para Pedro. E muitas vezes você mente e acha que está enganando o homem. Está enganando a igreja. Mas você está enganando, você está querendo enganar o próprio Deus. E Deus não se deixa enganar. Você não pode enganar ele, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. São os atributos da Trindade. Então, caia em si. Saia da carnalidade. Seja sincero. Custe o que custar. Os discípulos perderam a vida, mas foram sinceros. Tá? Eles não negaram a Cristo. Então não negue a Cristo através da mentira. Sonegando o dízimo, a oferta, né? E outras coisas mais. Voltando à velha prática. O apóstolo Pedro diz assim, que o crente que se desvia, né, ou que vive na igreja fazendo as velhas práticas, que está praticamente desviado, é como a porca lavada que volta ao lamaçal, né, o lavadouro de lama, ou lamaçal de lama, ok? E como o cachorro que volta ao vômito. Já viram isso aí? O cachorro vomita, daqui a pouco ele volta lá e come. A porquinha lavada, por mais que você lava, ela volta lá de novo na lama. Então, Pedro considera as pessoas carnais dessa forma, as pessoas que não são espirituais, vivem na velha prática da mentira. Isso é perigoso. Então vamos nos converter de verdade. Deixar que o novo nascimento flua em nossa vida e o novo homem, nos revestir do novo homem que está em Cristo Jesus, que se renova a cada dia. Segundo ponto do segundo tópico. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Olha aí, é carnal. Lá em Gálatas 5, versículo 19. Tem uma lista ali, tá? São 16 a lista das obras da carne. E apenas 9 o fruto do Espírito. Então é mais fácil praticar o fruto do Espírito, tá? Amor, paz, gozo, humildade. E da carne, os 16 é mentira, feitiçaria, glutonaria, inveja, bebidice. E os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o Espírito. E esse se opõe à carne para que não façamos
o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim devemos viver dominado pelo Espírito Santo. Gálatas 5, versículos 17, 24 e 25. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. João 8, 44 e 45. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no Espírito Santo, mas na carne. Romanos 8, 1, verso 13, Romanos, versículo 1, e também o versículo 13 e 14. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo, né, as obras da carne. Ela tem que andar no Espírito Santo, para que você não venha praticar essas velhas obras, né, a mentira, e se torna um crente carnal. Tomamos cuidado. Vamos nos converter, nos revestir do novo homem, né, para a glória de Deus. Avançando para o nosso terceiro e último tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Olha aí, esse é o papel, né, do cabeça da família, do pastor da igreja, né, do pai de família. Então, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Quem tem que ensinar contra essas coisas é o pai de família e é o pastor da igreja, para que tenha uma igreja saudável, para que tenhamos uma família, né, não venhamos ser hipócrita e nem mentiroso. Tá? Primeiro tópico, primeiro ponto, cuidado contra os defeitos morais no lar. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permite certos defeitos morais, como a prática de mentira, do fingimento e da hipocrisia, dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que acontece com Ananias, ao que aconteceu com Ananias e Safira. No Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã, dominado pela cobiça e pela hipocrisia. Ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados e que por isso Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Eu quero contar um testemunho meu aqui, que foi bom para mim. Quando você é criança, você nasce, né, com no seu DNA, né, você tem de origem o pecado, né? Você nasce um pecador, certo? Você tem que se converter, tá? E eu, quando criança, passando para a adolescência, eu fui aonde vendia, ali em comércio que vendia frutas, bananas, né? Não vou me lembrar o nome agora do comércio, certo? E fui ali e peguei uma banana, uma ou duas, e levei para casa. Aí eu morava, a minha mãe havia falecido, eu tinha um mês de nascido, e quem me acabou de criar foi minha avó. O que me começou a criar, né, e ficou comigo até o final, né? Uma avó abençoada, me ensinou muitas coisas boas, honesta. Ainda não era evangélica, depois se converteu, mas era muito honesta, né? Os meus tios também que estavam conosco, muito honestos, certo? Nos ensinou bons costumes, né? Nos ensinou a ser honesto. E eu peguei aquela banana e levei para casa. E ela falou, onde você pegou as bananas? Eu falei, não, ganhei. Ela falou, vou lá perguntar. Menti para minha avó, que chamava de mãe, lógico, né? Que me criou desde novinha, desde um mês de nascido. Minha mãe faleceu com problema de coração e ela assumiu, né, essa responsabilidade. E ela falou, onde você pegou, você ganhou essa banana? Em tal lugar. Foi lá e falou, não dei banana para ele não. Rapaz, ela ameaçou, ela não fez isso, sabia que ela não ia fazer, né? Quer dizer, hoje eu sei que ela não ia fazer, mas na hora eu pensei que ela ia fazer. Ela esquentou uma chapa e falou, botou a mão aqui para você nunca mais fazer. Ah? Eu vou pôr tua mão aqui, vou te queimar sua mão para você nunca mais pegar coisa dos outros. Mas ela não fez isso, ela só fez uma ameaça. Eu, tremendo, né, ainda me deu uma surra. Tá? Se fosse hoje, né, com a lei que nós temos, ela
se eu denunciasse, ela poderia ser presa, né? Mas naquele tempo, a mãe tratava o filho como devia ser, tá? Eu sei que ela não ia fazer aquilo, mas ela fez para me tomar medo, para me tomar exemplo. Ainda me deu umas varadas, tá? Nunca mais eu fui na quitanda lá, naquela loja lá onde vendia, naquele comércio onde vendia frutas e verduras, pegar mais nenhuma fruta, nenhuma banana. Se ela não faz na primeira vez, quem sabe, né, como eu ia crescer. Se ela dá apoio, como muitos pais, né, que o filho chega com algum pertence, ainda louva por aquela atitude, não pergunta como foi, né? E o filho fica até elogiado ali pelo pai e ele vai pegando certa confiança e começa a cometer pequenos roubos e depois se torna um grande ladrão, né? É o que aconteceu com uma mãe, que o filho foi preso porque fez um grande latrocínio, foi preso. E aí ele recebeu, no país que ele estava, pena de morte. Ia morrer na cadeira elétrica. E antes de morrer, ele tinha a última chance de falar com a sua mãe ou com o seu pai, com a pessoa que ele mais amava. E ele chamou a sua mãe. Mãe, eu quero falar contigo, quero falar com minha mãe. A mãe chegou e falou, chega bem pertinho. Quando ela chegou, ele mordeu e arrancou a orelha dela. Disse, isso é porque a senhora não me ensinou. No primeiro roubo que eu fiz, a senhora não me ensinou, a senhora, pelo contrário, foi conivente. Então isso é para a senhora lembrar que a senhora não me deu ensino e eu estou morrendo por causa disso. Irmão, é triste, né? Então a responsabilidade nossa como pai é muito grande. Nós temos que estar observando nossos filhos no colégio, né? Nas amizades, na igreja e corrigi-los. Essa é a nossa responsabilidade. Então tenhamos cuidado com isso, tá? Então avançando agora para o segundo ponto do terceiro tópico, precisamos agir contra a hipocrisia. Então nós vemos aqui os defeitos morais, né? Agora contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentira que se acham no casal, Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado, Romanos 1:25. Aos servos de Deus, cabe fazer um autoexame diante de Deus, contra a hipocrisia. Mateus 7, verso 3 e 5, ao 5. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Então, nós devemos lutar contra a mentira e a hipocrisia. Horrível é ser pessoa hipócrita. Jesus, né, desceu a mamona nos grandões ali de Jerusalém, os escribas e fariseus, os doutores da lei, pregavam, ensinavam o que estava na Torá, na Bíblia, escrita por Moisés, a primeira parte, o Antigo Testamento. Mas eles não faziam, não queriam mover nada que estava ali, nem com o dedo, e jogavam encargos sobre os demais. Todos deveriam cumprir, mas eles mesmos não faziam. Isso é hipocrisia, tá? Então eu, como pai, tenho que ensinar o meu filho, mas eu tenho que ser exemplo. Não é dizer para o meu filho, faça o que eu te mando e não faça o que eu faço. Aí eu sou hipócrita, tá? Então o pai tem que tomar cuidado. E às vezes, né, a hipocrisia. Agora conta a mentira. Eu tenho um débito e alguém está me cobrando, eu não estou em condições de pagar, e vem, o filho atende, filho, diz para ele, pai, vai fulano, diz para ele que eu não estou em casa. O filho vai lá e fala, o pai mandou dizer que não está em casa, vai quebrar a cara, né? Que o filho, a criança, ela é inocente. Aí está o pai com a cara grande. Então, não podemos ser mau exemplo. Nós temos que ensinar nossos filhos contra a mentira e a hipocrisia, mas ser o primeiro exemplo, como Jesus. Jesus diz que aqueles que ouvem a minha palavra são bem-aventurados, mas mais bem-aventurados aqueles que praticam, porque o evangelho sem a praticidade não é evangelho genuíno. É falso evangelho. Você tem que viver o que você prega e pregar o que você vive. Por isso que Jesus tinha autoridade nas suas palavras. Terceiro e último ponto do terceiro tópico e último. Não deixe o inimigo agir na família.
Olha aí, o versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás haja ativamente na terra, especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros, infelizmente como Ananias. Há muitos que permitem a Satanás encher os seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar na oração e vigilância. Mateus 26, 41. Então podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Então nós vemos muita gente bramando com o diabo, está preso, está amarrado, né? E chama, desafia, tá? Mas muitas vezes essas pessoas não estão sujeitas a Deus, não são obedientes à palavra de Deus. O diabo vai bagunçar com ele e com a família. Nós precisamos sim expulsar os demônios, lutar contra o diabo, mas escondido em Cristo. E como está escondido em Cristo? Sujeitando a Deus, obedecendo a palavra. Aí o diabo vai fugir de nós. Mas ao contrário, nós vamos ser atropelados por ele. Eu fiz uma pergunta na lição passada: por que Jó foi provado? E aí não conseguiram responder, e eu queria ajudar no ensino. Eu respondi a pergunta, eu disse: ele foi provado porque ele era um homem temente, né? Ele era fiel e se desviava do mal. Por isso ele foi provado. Então Satanás não vai atacar quem está do lado dele, ele vai atacar quem está contra ele. E quem está contra ele, lutando para desfazer as obras, é a igreja de Cristo, são os fiéis, somos nós. Então nós temos que estar vigilantes. Primeiro, vigiar, depois orar, porque a carne é fraca, o espírito está bom, mas a carne é fraca. Então, às vezes você ora muito, está com o calo no joelho e na testa, de tanto orar, mas não vigia, você pode cair a qualquer momento na cilada do diabo, ele pode encher seu coração. Mas quando você está vigiando e você começa também a orar, aí as duas coisas andam junto. Primeiro você tem que vigiar e depois orar sem cessar. A Bíblia não diz para você cantar, louvar a Deus sem cessar, mas ela diz para você orar sem cessar. E a vigilância vem junto. Você vigiando e orando, não tem para Satanás. Satanás não teme, tá? Credencial, tempo de igreja. Mas Satanás tem medo do crente que vive em oração e vigilante. Se você vigiar, você vai ser um crente vitorioso. E se você orar, você vai ser vitorioso, tá? Porque os dois têm que andar juntos, vigilância e oração, tá? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Meus queridos, nós chegamos aí ao final da nossa lição, né? Dessa lição de número 11, estamos chegando já ao finalzinho, vem, né, as últimas lições. Temos um seriado de lições abençoado que vai vir aí para o terceiro trimestre, tá? Que vai ser também uma maravilha, estaremos também ministrando essas videoaulas, ok? E eu vou fazer aqui a conclusão para nós encerrarmos essa aula abençoada, cheia de subsídio para você ensinar no próximo domingo em sua igreja. Conclusão: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é melhor. Então, você falar a verdade no primeiro momento, parece que você vai ter prejuízo, vai ser amargo, mas o final é doce e será lucro para a sua alma, né? Então, não diga mais nada do que é verdade. Deixa a mentira de lado, né? Renuncia à mentira. Renuncia, por mais que pareça ser lucrativa, mas fale a verdade e Deus vai te dar a vitória em nome de Cristo. Meus queridos, não se esqueça de inscrever no canal para que o YouTube reconheça, né? E a nossa plataforma, o nosso vídeo possa ser transmitido para mais pessoas através da sua cooperação. Se inscrevendo no canal, compartilhando, certo? E dando o seu joinha. E fazendo o seu comentário. É muito importante. Faça um comentário, né? Faça uma crítica construtiva para nós melhorar mais, né? Eu sei que a gente sempre está melhorando, mas um beijão no seu coração
e até a próxima videoaula, meus queridos. Um abraço, bye bye!